Agora vamos às notícias internacionais. Diante do caos instaurado por Trump com a guerra comercial, um dado ligou um sinal de alerta para a economia americana. Confira os detalhes com Tiago Berrais. A economia dos Estados Unidos encolheu nos primeiros 3 meses do ano, contrariando as expectativas dos analistas. O período abrange o início do segundo mandato do presidente Donald Trump. Em uma publicação nas redes, o republicano culpou o antecessor Joe Biden, que teria deixado números ruins, e pediu paciência aos americanos. De acordo com ele, a situação não tem nada a ver com as tarifas comerciais, garantindo que, quando o boom começar, será como nenhum outro. O produto interno bruto da maior economia do mundo caiu 0,3% no primeiro trimestre, contra um aumento de 2,4% nos últimos meses de 2024. Antes da divulgação, nesta quarta-feira, os analistas esperavam um crescimento do PIB de 0,4%. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos indica que a queda é reflexo da recuperação das importações. O órgão cita ainda a desaceleração nos gastos do consumidor e a diminuição das despesas públicas. Os dados sobre o PIB foram divulgados depois do marco dos 100 dias do segundo mandato de Donald Trump. No período, ele anunciou tarifas que sacudiram os mercados financeiros com níveis de volatilidade não vistos desde a pandemia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, que comenta sobre o recuo do PIB americano em meio à guerra tarifária de Donald Trump. Bom dia, Carla, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente sabe que esses dados, eles foram fechados antes desse tarifaço, né? Esse recuo foi antes desse tarifaço do Donald Trump. O que a gente pode colocar aí como o que ocorreu para que houvesse esse recuo e o que pode acontecer agora a partir desse tarifaço? Esse dado, ele é o exemplo vivo de como as expectativas funcionam na economia e o peso delas. Esse resultado é devido ao volume de importações nos Estados Unidos. Ele subiu, as importações subiram 41% do trimestre anterior para o dado que a gente está discutindo. Ou seja, quando o Trump assumiu e ele começou a falar das tarifas e falar o que ele iria fazer, as empresas importadoras subiram as suas importações num volume tal, 41%, que isso deu todo o impacto na fórmula do cálculo do PIB, porque quando você importa, o resultado é negativo. A importação implica em queda de PIB. Exatamente, né, professora? Isso aconteceu até no Brasil, né, nessa movimentação entre os dois países, né? Nós tivemos um primeiro trimestre muito positivo, 20 bilhões de dólares, inclusive, e é bem como a senhora falou, quer dizer, é antecipação daquilo que viria. Agora, muito se fala também o seguinte, né, professora, que o limite para ele, para o Trump, vai ser justamente o reflexo nos Estados Unidos. Né? O americano não está acostumado e já demonstrou insatisfação com o governo Biden, a questão da inflação. A gente aqui já teve hiperinflação, mas a situação é diferente, né? Corrói o poder de compra em qualquer país do mundo, evidentemente, mas lá... Então seria esse o limite, quer dizer, o reflexo nos Estados Unidos para as ações dele? Esse é um ponto muito importante, só que a gente precisa, hoje em dia, ampliar um pouco além da economia, porque o governo Biden, ele terminou com 3,4% de crescimento do PIB no último trimestre, como vocês até anunciaram isso, e ele terminou com a inflação controlada e queda de juros. Ou seja, sob a ótica econômica, o resultado do final do governo Biden estava indo muito bem, obrigada. Só que para o grupo MAGA, para o grupo do Trump e tudo, como ele disse que a economia estava uma tragédia toda, a gente precisa entender agora qual vai ser a resiliência e a paciência, a última frase do Trump no post dele, que a população vai ter em relação à sua questão, que é o aumento de preços. Preços subindo na prateleira para o consumidor americano e quanto que ele ainda vai suportar, ou seja, apoiar o governo Trump, sendo que a última pesquisa agora já mostrou uma queda de popularidade gigantesca. Professora, a gente convida agora os nossos comentaristas, eles também têm perguntas. Zé Maria, com você. Professora, muito bom dia.
Eu avaliei essas decisões inesperadas do presidente norte-americano como uma grande interrogação. Ninguém sabe o que vai acontecer. Pode até ser que os Estados Unidos renasça muito mais forte e impeça essa natural ascensão da China como a maior economia do mundo. Qual é a tendência? A senhora já tem uma linha ali de dizer, olha, os Estados Unidos vão perder, o mundo está rearranjado. Qual é hoje o sinal? A tendência de que isso dê certo com esse sistema de tarifas é muito pequena, é ínfima, eu diria, e tem vasta bibliografia já a esse respeito. Quando você começa a mexer com tarifas e da forma que ele fez, a gente não consegue calcular o resultado disso, né? Para a gente ter ideia, deu impacto nas eleições do Canadá. Então, o volume de possibilidades é gigantesco. Então, o que a gente precisa observar agora é que quando a gente pensa no PIB, a gente tem o consumo das famílias e esse dado ele se movimentou muito pouco. A tendência é que com o aumento dos preços, nossa primeira questão, o consumo das famílias comece a cair e isso dê impacto no próxima medição do PIB. E aí a gente pode pensar, se isso se mantiver, que é essa questão, um processo de mais recessão e queda de atividade econômica. Mas para isso a gente precisa de 6 meses contínuos de queda de PIB. Professora, bom dia. Essa queda do PIB americano, ela pode afetar as decisões do Banco Central aqui no Brasil? E como que o dólar vai reagir por aqui? Se os Estados Unidos decidirem que esse processo de queda de PIB tiver atrelado a um aumento de inflação, Deise, ele pode deixar, ele está num período de manutenção de taxa, digamos assim, de um viés neutro, o Banco Central americano, e se ele decidir, com o passar dos meses, que a inflação está subindo e ele pode voltar a subir a taxa de juros nos Estados Unidos, aí a gente teria o reflexo aqui, numa situação onde a gente estaria tendendo a descer a nossa taxa Selic. Então, esses meses daqui para frente, eles são importantes para acompanhar essa questão. Agora, o câmbio, ele pode entrar em volatilidade, independente disso, porque nós temos o Trump como um agente de muita imprevisibilidade. Então, isso sim causa, ele pode cair a popularidade dele e ele resolver fazer algumas outras medidas, digamos assim, mais agressivas ou belicosas, e uma forma de se manifestar muito belicosa, isso acaba afetando o mercado de câmbio também. Carla Bene, professora da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom feriado. Obrigada para vocês também.